Beleza, Jéssica. Obrigado. Então, vamos embora. É o seguinte, pessoal. Nossa, eu acabei de esquecer. Eu deixei o título aí com uma diferença do que eu queria. Eu tenho, eu tenho esse trabalho que eu já faço, né? Já dei curso a respeito, sobre construção de indicadores, principalmente o uso de dados secundários, né? Mais voltados para pesquisa, né? Principalmente para alunos de TCC e de graduação. Por que eu estou trazendo esse conteúdo para cá? Né? Porque a mesma lógica, eu dizia mais cedo, né, que guia o processo de coleta dos dados para as nossas pesquisas é a de trabalhar com esses indicadores e de avaliar as políticas por meio desses indicadores. Tanto para os gestores públicos, os formuladores da política, quanto para os segmentos sociais, né, e pesquisadores que analisam esta política. Né? Pensemos num sindicato que está discutindo a questão do emprego. Ele também tem que avaliar se a política que está sendo montada de fato atende aquilo que está dentro das suas expectativas. Mesmo porque, quando a política foi montada, certamente, de alguma maneira, ele participou do processo de decisão. Às vezes a participação é pela disputa, né? Ir ao Congresso, fazer pressão para que determinada coisa seja aprovada ou não, de determinada maneira ou não. Por outro lado, é um uso, eu acho, que vale tanto para a disciplina, como eu falei, como para, né, as pesquisas de vocês, conhecer um pouco mais sobre isso. E aí eu vou fazer de novo, que eu não lembro se todo mundo estava presente, a propaganda do livro completo de Januzzi. O texto desta aula de agora é do livro Indicadores Sociais no Brasil. É um livro muito acessível do ponto de vista da leitura, da didática, e impressionante daquilo que ele fornece. Porque como se dá o sistema de indicadores sociais no país, as fontes e como construir indicadores de diversas naturezas. Eu estava dando um exemplo no começo da aula, e conversamos um tanto sobre isso, dos indicadores de mercado de trabalho. Estão lá. Mas também tem indicadores relacionados a políticas educacionais, a políticas de saúde, indicadores demográficos, né? Densidade demográfica, grau de urbanização, tudo isso que pode ser objeto de política, desde que tenhamos, como sociedade, a intenção de modificar alguns aspectos desta realidade. Mas como se constrói, né? Como acessar esses indicadores? Na maioria das vezes, eles não estão prontos. Para aquele trabalho, Davi, que estávamos fazendo com a PNAD. Não vamos abrir os dados da PNAD e encontrar lá a taxa de desemprego. Ah, mas o IBGE divulga. É porque ele já fez um trabalho, né, que segue esse percurso que eu falei, de tirar o que é PIA, depois de tirar o que é PEA, depois dentro da PEA olhar quem está ocupado e quem está desocupado. Com uma série de normas técnicas. Só que aí você pode fazer também taxa de desocupação da população entre 18 e 25 anos. Taxa de desocupação entre as mulheres e entre os homens. Taxa de participação, como a gente falava, neste sentido.
para pesquisa, isso também vale. Mas vejamos. Opa, tá com problemas, tá com aquele negocinho de ir um de cada vez. Proposta aqui então, pessoal, é isso, é discutir as etapas necessárias, né, para a construção de uma base de dados que vai ser relevante para a montagem dos nossos indicadores. E aí, identificar quais são as informações mais comuns e as variáveis mais utilizadas dentro deste contexto. Nós não vamos coletar, obviamente, né? Mas é demonstrar as fontes onde é possível coletar informações a partir, né, de um conhecimento comum dessas bases de dados. Trata-se, portanto, de fazer o que a gente chama de pesquisa baseada em dados disponíveis. Acho que vocês conhecem como pesquisa de dados secundários, né? Como a gente viu lá no marco lógico, alguns dados podem não ser diretamente secundários, mas, ao mesmo tempo, o planejador precisa ir àqueles órgãos, né, buscar esses dados. Às vezes, ir significa que esses dados estão concentrados no sistema de administração pública, né, um CIAF da vida, onde as informações estão todas lá. Mas essas informações estão sendo alimentadas por órgãos e setores diferentes. Qual que é a importância desses dados? Primeiro, né, que muito do desenvolvimento das nossas pesquisas e também, né, da construção de políticas deve à utilização de dados desta natureza. Tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu vou continuar com o exemplo da RAIS, ou seja, com o exemplo do mercado de trabalho. A PNAD é a informação mais completa, só que a PNAD é amostral. A gente não consegue dados da PNAD a nível do município, por exemplo, porque a amostra não permite fazer essa divisão. Tá, mas e aí? Bom, tem uma base de dados alternativa, que é uma base de registros administrativos, que é a Relação Anual de Informações Sociais, ou a RAIS. Né? A RAIS dá informação do mercado de trabalho, mas só do mercado de trabalho formal. Ela tem divulgação anual e você pode ir até o nível do município. Opa! Ou mesmo até o nível da empresa. Agora a gente pode descer uma escala, sair do estado e ir para o município. Mas, né, quando a gente sai da PNAD e vai para a RAIS, a gente ganha essa escala nova, mas perde aquela fração do mercado de trabalho que é informal e que não está na RAIS por esta razão. Mas se é assim, né, mas se não fosse assim, melhor dizendo, teríamos uma impossibilidade de trabalhar com dados de mercado de trabalho nessa escala espacial, nessa escala regional, que é a escala do município, às vezes na escala dos bairros. Logo, né, disso depende a formulação de pesquisas, de levantamento. Eu vou usar o termo pesquisa, mas nesse conceito mais amplo, que é o de levantamento de informações que vale tanto para a academia como para o setor público, para fazer política pública. No caso dos dados econômicos, são os quantitativos que serão mais fundamentais. Tá? E aí eu dei os dois exemplos. Podem ser de registros administrativos como a RAIS, ou de pesquisas domiciliares, ou recenseamentos, como é o caso do censo
e da PNAD. Os dados de registros, eles ocorrem, né, quando há um determinado acontecimento. Vamos lá. DataSUS é a base de dados do Ministério da Saúde. Tem lá um registro de óbito. Quando que esse registro acontece? Né? Quando há, de fato, um óbito e é registrado pela Secretaria Municipal de Saúde. Essa informação vai compor o DataSUS. Quando há um nascido vivo, quando há um tipo de doença, a mesma coisa. No caso do registro, no caso da RAIS, quando que acontece o registro? Obrigatoriamente, todas as empresas precisam divulgar a relação de suas informações sociais depois do dia 31 de dezembro de cada ano. Tá? Então, esse é o momento em que o registro acontece. Se há dados de recenseamento, vão decorrer de coleta periódica, como é o censo que vai acontecer esse ano, que nós já estamos 2 anos atrasados. Normalmente é por pesquisa domiciliar. Deixa eu contar uma coisa para vocês, pessoal. Eu fui penadeiro. Eu trabalhei no IBGE em 2009, 2010. Eu fiz muita pesquisa domiciliar. E penadeiro porque eu fui pesquisador da PNAD, né? É uma experiência incrível, eu acho. Assim. Inclusive, vocês que tiverem, né? Acho que vale, se tiverem interesse, participar do censo agora, né? Quiserem fazer um trabalho temporário, ou como recenseador, ou como agente censitário, está com as vagas abertas. Para minha formação, eu estou me referindo à minha formação, assim, ter lidado com isso. Só que lá não eram só pesquisas em domicílio, né? Algumas pesquisas eram por telefone, né? Outras era enviado o questionário às empresas, as empresas devolviam. Tem pesquisas de várias naturezas, mas tem essa diferença, né, que a gente pode agrupar aqui. Os registros administrativos, né, eles não são necessariamente obtidos em função de um esforço periódico com metodologia própria de coleta dos dados. Não, eles são apenas registrados e essa base de registros, obtida de maneira legal, né, é transformada em informação estatística. Logo, vai ter vantagens e desvantagens no uso de cada um desse tipo de dados. Quais são as novas possibilidades? Vocês conseguem imaginar novos tipos de dados? Internet em casa. Eu acho que isso não foi feito no censo de 2010, né? Não, no censo de 2010 foi. Foi, já tinha pesquisa, mas sim, né? Você tem razão. Agora você está se referindo às variáveis. Eu estou fazendo uma pergunta anterior. Né? Vocês conseguem imaginar dados que sejam diferentes de registros administrativos de recenseamento? Big Data, pessoal, é esse mundo de informações que está sendo gerado. Eu imaginei isso quando você falou de internet, Davi. Num volume gigantesco. Não sei se vocês já viram, né, debate sobre Big Data, mas é assim. O gráfico, até o século até o século XIX, o mundo tinha gerado. Eu acho que eu estou sem mouse, mas acho que dá para fazer. Acho que dá para fazer o desenho do gráfico do Big Data. Assim, tá? É uma coisa mais ou menos assim.
Então, aqui, a quantidade, aqui é o tempo, né? E aqui é a quantidade de informações disponíveis para análise estatística. Então, está aqui, né? Desde o início dos tempos, mais ou menos aqui a gente tem um século XIX, né? Mais ou menos aqui a gente tem um século XX, aqui a gente está no século XXI, e de 2008 para cá, aconteceu esse fenômeno aqui, ó. Né, de inteligência analítica, big data, mineração de dados. É uma quantidade gigantesca e incomensurável de dados gerados em curto espaço de tempo, muito maior do que o que a gente fez ao longo da existência humana. E ele aparece como nova possibilidade de coleta, com problemas também, mas com vantagem, diferente de registro administrativo e de recenseamento. Largamente utilizado, pessoal. Não é uma novidade em relação ao tempo, né? A gente viu que as últimas eleições, no Brasil e no mundo, foram diretamente influenciadas pelo uso que se fez disso aqui, ó, dos dados. Vamos falar desse uso? A gente pode construir séries históricas, né? Que é essa ordenação cronológica dos dados, e que dá um sentido de mudança, de transformação ao longo do tempo. De acordo com o Gil, né, do nosso clássico livro lá de Técnicas de Pesquisa e Economia, não podemos desprezar jamais essa dimensão histórica, que aí é um problema, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu voltar cá. Né? Big Data é muito difícil fazer série histórica com Big Data, até porque os dados passaram a existir agora. Né? E a forma como ele é gerado não tem um sequenciamento, como tem um registro, como tem, né, os censos periódicos. A gente pode construir índices, que é um pouco do que a gente estava falando para essa aula, ou fazer a chamada pesquisa ex post facto. Pesquisa ex post facto também vale para políticas públicas. Como é uma pesquisa ex post facto? É aquela na qual a gente analisa determinado lugar antes e depois de determinado evento acontecer. E compara com outro lugar onde esse evento não aconteceu. Vamos trabalhar com política pública. Tá? Será que a redução da desigualdade regional do Nordeste foi decorrente da política regional que nós falamos na aula de segunda-feira passada? Você olha o Nordeste como era antes dessa política, com conjuntos de indicadores, e verifica como ele foi depois dessa política. Reduziu a desigualdade regional. Primeira hipótese, né? Então sim, a política regional influenciou, né, essa redução da desigualdade regional. Mas aí a gente olha uma área que não foi objeto desta política regional. E a gente percebe que lá a desigualdade regional também diminuiu. Opa, se diminuiu no Nordeste, que teve política regional, e diminuiu nessa área que não teve política regional, então provavelmente a redução, né, pode ter sido de outra coisa no Nordeste que não a política regional, que atuou lá, como também atuou cá. E isso foi o que de fato aconteceu. Né? Na literatura, só fala que as chamadas políticas implícitas, ou seja, políticas que não eram regionais, mas tiveram impacto regional, foram mais eficientes do que as políticas explícitas, que eram as políticas de fato regionais para a redução das desigualdades regionais. Isso nos anos 2000, tá? Não é uma hipótese de trabalho para o período anterior, onde de fato as políticas regionais atuaram,
nem para o que acontece dos últimos anos e daqui para frente. Mas eu estou dando um modelo de como trabalhar com a utilização desses dados e como fazer avaliação de política. Quais as vantagens de trabalhar com, né, de construir base de dados e trabalhar com ela? Né? Ou seja, trabalhar com dados secundários. A pergunta, no fundo, é essa. Cadê? O mouse sumiu. No fundo, a pesquisa é essa. Né? Quais as vantagens de construir indicadores, já que é a nossa questão para essa aula, né? De construir indicadores para... Né? E sem mouse é ruim, viu? Com o uso desse tipo de dados. Primeiro, a economicidade. Imagina fazer um censo demográfico todos os anos. Aí você trabalha com registros administrativos. Por outro lado, imaginem se cada um de vocês tivessem que ir a campo para fazer as suas pesquisas e descobrir o tamanho da população, a renda da população, e as outras variáveis do seu interesse, em vez de ter isso disponível num órgão como o IBGE. O custo, o tempo levado e a duplicidade de levantamentos de mesma natureza. A outra vantagem é a possibilidade de captar o dia a dia. E com isso até fazer séries históricas, que aí é outra dificuldade. Assim, se você tem que ir a campo, você só sabe o dado no momento que você foi a campo. Você não consegue verificar repetição ou tendências. Para isso, você teria que voltar e voltar de novo, ou ter uma maneira de alimentar esses dados o tempo todo, né? Que é o caso dos registros administrativos. Logo, a repetição permite verificar tendências. É isso aqui que é mais difícil com Big Data. De longo prazo, tá? Tendências de curto prazo, pessoal do mercado financeiro, né? Uma tendência pode ser o que aconteceu de manhã para o que aconteceu à tarde no mercado financeiro. Né? Outra tendência pode ser como vocês se comportavam em relação a determinado link semana passada e como vocês se comportam em relação a esse link ou essa informação essa semana. Né? Pesquisa eleitoral é danada para acompanhar isso, principalmente em tempos, né, de Big Data e fake news. Dispensa informantes, além do ganho de escala. Quais as deficiências? Nem sempre a informação que está lá contida é exatamente aquilo que a gente quer para a política ou para a pesquisa. Mas como não fomos nós que fizemos o levantamento, vamos ter deficiência de definição das variáveis e das categorias e de classificação. Né? Atendem aos mesmos, os dados para esses indicadores foram construídos com os mesmos objetivos que o nosso? Sim ou não? Né? Se sim, o que fazer? Se não, o que fazer? A gente tem aquilo que é a chamada proxy. Né? A gente não tem um dado exatamente como a gente quer, mas a informação mais próxima daquela a gente pode trabalhar com ela. Outro fenômeno, eu exemplifiquei muito isso aqui. Ó. O IBGE, desde 2015, passou de trabalhar com PIA, com PEA, e passou a trabalhar com PIT e com força de trabalho. Que é parecido, mas não é a mesma coisa. A gente, às vezes, encontra problemas de registro, principalmente quando é registro administrativo, o dado não está lá, né? Ou quando há falseamento e ocultação de informações.
E aí, pessoal? E aí, pessoal? Ovo? Professor, eu lembro que no texto o autor até elogia, né, as pesquisas feitas no Brasil porque ela é a mais completa, até mesmo do que em países do primeiro mundo e essas coisas. Obrigado, Davi, pela A coleta lembrança. de dados é bem maior. Porque eu não ia falar isso, e é verdade. O Brasil tem um sistema de informações para a construção de indicadores extremamente sofisticado, tem mesmo, apesar das deficiências. A gente pode falar sobre elas também. O IBGE foi, e apesar do que vem sofrendo nos últimos anos, uma das empresas mais bem conceituadas do mundo nesta área. Eu lembro quando eu trabalhei, eu era funcionário, né, terceirizado não, temporário, mas era uma empolgação do pessoal quando chegava esses resultados. E aí tem diferenças. Isso que o Davi falou, por exemplo. Poucos países fazem um levantamento do tamanho do censo. Porque quase todos os países fazem censo, mas às vezes com poucas perguntas. Tal. Essa foi a bronca do Guedes no começo do governo, não sei se vocês vão lembrar. Só que é o seguinte, o Brasil é um país continental, com 200 milhões de pessoas, com muitas desigualdades. Então, quando você faz uma pesquisa menor ou amostral, eu acho que, quer ver? Quantas pessoas vocês acham que participam de uma pesquisa eleitoral? Professor, eles fazem mais pelo computador mesmo, né? Não, eu já fui abordado na rua pelo pessoal do Datafolha. Depende. Mas essas pesquisas que saem toda semana desses institutos, quantas pessoas vocês acham que são entrevistadas? Só Jesus, Jeremy? Tem pessoas, 100? é, e aí a amostra é extrapolada. Sim, a amostra é extrapolada. Mas você acha que 100 pessoas é suficiente para fazer essa extrapolação? Não, professor, eu lembro que passava no jornal, mas eu não lembro o número agora. Mas é pouco mesmo, você tem razão. As mais confiáveis chegam, é isso mesmo, Jeremy. As mais confiáveis chegam a 2.000 pessoas. São poucas. Nós estamos falando de um país de 215 milhões de pessoas. E são pesquisas corretas. Elas não são absolutas. Né? No senso comum, a gente acha que ela tem que dar exatamente o que vai estar na urna. Mas elas captam muito bem tendências. Tá bom? Mas veja, é uma informação só. A sua intenção de voto. Eu acho que vale um dia vocês olharem o questionário da PNAD. Nem estou falando do censo. Né? Para aquele conjunto de informações da PNAD, aí não. 2.000 pessoas é insuficiente para mostrar, por exemplo, o tamanho da desigualdade de renda. É uma amostra pequena. A diversidade das ocupações do trabalho. Eu acho que existem mais do que 2.000 ocupações no Brasil, ou quase isso. Umas 700 eu sei que tem. Eu exagerei agora, deixa eu diminuir. Imagine, né? Como é que vai aparecer todas as ocupações possíveis numa amostra de 2.000 pessoas? Aí não. Aí precisa de uma amostra grande.
Só que especialistas de outras partes do mundo, aliás, de outras partes do mundo, principalmente dos Estados Unidos, né, acham que é um desperdício. A diferença, e aqui vai um ponto fundamental, é que países desenvolvidos, como os Estados Unidos, têm população mais homogênea que a nossa. As disparidades de renda são menores, a distribuição, né, do perfil das pessoas é menos heterogênea. A heterogeneidade é o termo do que a nossa. Daí que nós montamos, sim, um baita sistema de coleta de dados, de produção, né, de informações sociais e econômicas. Não só públicas. Pensamos na FGV, por exemplo. A própria Datafolha, que é o Instituto da Folha de São Paulo. Né? Que podem ser todos. Aqui tem os nossos principais. Estas são todas do IBGE. Os censos demográficos, que ocorrem de 10 em 10 anos, as PNADs, que eram anuais, agora a gente tem a PNAD contínua, com informação mensal, trimestral, semestral e anual. As pesquisas de orçamento familiar, que são base para ponderação pesquisa de orçamento familiar, gente, é base para ponderação do PIB, por exemplo. Que aí você tem que fazer os pesos do consumo das famílias, né? E por isso ela precisa ser, a cada 5 anos, atualizada para construir novos pesos. É uma pesquisa de difícil manejo. Eu já trabalhei com ela. Ela não é tão simples de manusear. Estou falando dos microdados, né? Já trabalhei com todas aí, na verdade. Eu já fiz, nesse tempo que trabalhei no IBGE, eu já fiz a Munique, que pega informações da administração pública municipal, a Estadic, Estatística de Registro Civil. Já como registro administrativo, está aqui os exemplos. Ó. Relação Anual de Informações Sociais, a gente falou bastante. Tem também o Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, o CENIS, e essa que eu gosto muito, é pouco utilizada. É a Estatística Bancária por Agências Municipais, que está lá no site do Banco Central. Você abrir o site do Banco Central no lugar certo, você encontra os balancetes divulgados por agência municipal de todo o Brasil. É riquíssimo para saber para onde que o crédito está indo, onde que capta mais depósito à vista, e onde que empresta mais. É riquíssimo. Vamos montar? Né? Por onde começar é isso, né? É a gente montar essa base de dados para atender às nossas necessidades. No caso, indicadores para políticas públicas. O primeiro passo é saber o que a gente precisa. Por isso aquele marco lógico lá é importante. Tá? A gente precisa de um indicador que de fato expresse aquilo que a gente quer medir. E aí a gente precisa saber o que de fato a gente quer medir. E o conjunto de dados que pode dar essa informação. Depois averiguar se o dado está disponível e como ele está disponível. É um dado de obtenção direta? É um dado de obtenção indireta? É um registro administrativo? É um registro censitário? Né? Ou eu vou precisar manipular esse dado? Lembra do exemplo da força de trabalho. Eu tenho um dado na PNAD, né? O IBGE já faz isso para mim, neste caso. Ora, mas o IBGE faz para o Piauí. E se eu quiser saber para o Piauí e Maranhão juntos? Aí eu tenho que calcular. Né? Eu tenho que ir lá e fazer o manuseio. Identificou a disponibilidade, processo de selecionar os dados e criar
a base de dados. Isso aqui é importante para a pesquisa, gente. Você, Davi, vai me ver bastante cobrar isso aqui de você. Organizar os dados e finalizar com a construção, né? Com a tabulação e análise dos indicadores. Como diz o Januzzi, não vai ter dados sem teoria que oriente a produção desse dado. Não é neutro, então. Né? E também não há teoria ou política que se mantenha sem a verificação desses dados. A parte da imaginação é interessante porque, de fato, a gente precisa dar soluções. Dado nunca está pronto e nunca diz tudo. Agora eu acho que eu posso. A melhor parte para eu falar da minha, né, da experiência, que é o seguinte: a gente tem que saber de fato o que o dado diz, mas também o que o dado não diz. É muito comum análises, tá? Que extrapolam aquilo que o dado de fato está dizendo. O professor Wilson Cano, né, o saudoso professor Wilson Cano, ele, quando sobre imaginação, ele falava assim, ó, na pesquisa, no levantamento de dados, quem não tem cão, caça como um gato. Mas quem não tem gato, caça que nem camundongo. É perfeito, eu acho, assim. Eu acho que o grande pesquisador que ele era, mas é o seguinte, com camundongo, eu não vou captar as mesmas coisas do que com cão e nem com gato. Por isso que eu falo assim, ó, como eu não tinha cão e eu cacei com um gato, eu dei uma solução imaginativa para a construção daquele indicador. Mas eu preciso saber que algumas coisas que estão ali contidas serão diferentes. Um exemplo claro, esse que eu acabei de falar da taxa de participação. Né? Se a gente olhar só a taxa de participação sem abrir, pode ser que esteja lá uma informação até positiva, né, dos estudantes, ou negativa, que é essa desigualdade entre homem e mulher no mercado de trabalho. Beleza, pessoal? E aí, o que vocês me contam? É muito indicador para dar conta, professor. É sim, é muito mais amplo. Por outro lado, tem um trabalho de garimpar, né? Uma vez que você identifica aqueles de interesse, aí é com eles, você vai ficar. Muito indicador demais é prejuízo. Quem diz muito acaba não dizendo nada. Mas também não façam como o ministro Paulo Guedes, né? Que para criticar o censo demográfico disse que se a gente perguntar demais, a gente acaba descobrindo a resposta. Eu fiquei muito chateado quando ele disse isso. Né? É claro que a gente precisa saber as respostas, senão como é que a gente vai formular políticas para solucionar esses problemas que as respostas né, nos indicaram? Mas disso depende essa capacidade desses 5 passos que eu falei. Identificar a necessidade, selecionar a base disponível e extrair o necessário. Tá? Se vocês forem trabalhar com pesquisa, seja no campo, né, da política ou no campo acadêmico, vocês vão poder desenvolver isso. Então, eu não preciso trabalhar com a gigantesca base do censo demográfico. Eu vou aprender a entrar nessa base gigantesca e extrair, né, aquelas informações que vão dar o indicador ou a variável que eu quero analisar. Para isso existem os pacotes estatísticos, a linguagem de programação, que, né, automatiza isso. E aqui eu estou falando não do dado já tabulado pelo IBGE. Tá?
mas daquele dado bruto, né, que a gente chama de microdado, no qual nós vamos chegar, né, e dar o tratamento específico às nossas necessidades. Falta muito isso no setor público. Falta muito isso. Tá? Não tem, por exemplo, embora tenham pessoas com capacidade, departamentos, secretarias, mais focada na parte de inteligência analítica. Na maior parte das vezes, se o gestor, né, tiver uma boa capacidade analítica, ele faz, né? Senão ele vai se guiar pelo básico. A informação do site do IBGE, né, que é boa, mas não atende diretamente às nossas necessidades. Você precisa usar lá a expressão do Januzzi, fazer valer a nossa imaginação. Pessoal, é o seguinte, eu tinha planejado 2 aulas, né? Cada PowerPoint era uma aula diferente, mas eu acabei dando ela toda até às 20 horas. O que vocês querem fazer? Nada? Ó, então a gente hoje encerra por aqui, né? Eu aguardo e peço para vocês enviarem as atividades atrasadas, utilize inclusive esse tempo para fazer isso. E eu já indiquei a leitura do texto, né, para a aula de quarta-feira, que é o manual técnico do orçamento. A gente vai falar sobre PPA, sobre LOA, sobre LDO. E quarta-feira da semana que vem a disciplina se encerra, né, e é o dia da nossa prova também, tá bom? Tá certo, professor. A prova vai cair de tudo um pouco ou vai ter assunto específico? De tudo um pouco. Eu estou pensando numa questão só, mais abrangente, geral, mas teremos tempo para verificar isso. Tá? Agora sim, ó, não vai ser nada que extrapole os exercícios e os fichamentos. Se vocês estão com eles feitos, a prova vai ser tranquilíssima, beleza? Beleza, Porque professor. vai ser em cima disso. Então, boa noite, pessoal. Boa Espero vê-los noite. de novo na quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.